Quando a gente lê o livro de Sofonias, a gente consegue perceber as décadas finais do Reino do Sul, que é o povo de Judá. E é um povo que ele decidiu tomar as suas próprias decisões, tomar os seus próprios caminhos, adorando a outros deuses, seguindo as suas regras. Nesse período, a gente tem Jerusalém entrando numa rota de colisão com a Babilônia. E Deus, ele sempre pretendeu que, na verdade, Israel apresentasse o Senhor aos outros povos. Esse era o seu real propósito. O propósito de Deus era que Israel fosse instrumento. Mas quando Israel se perdeu no caminho, as nações que deveriam ser influenciadas para o bem se tornaram instrumentos para oprimir e provocar o próprio sofrimento de Israel. Ou seja, aquelas pessoas que eram para ser influenciadas pelo povo de Israel se tornaram inimigos daquele povo. E assim, Deus, ele libera sobre este povo o seu julgamento. E ele mostra um julgamento, ele mostra ali uma visão de um mundo totalmente diferente de Gênesis 1, o oposto. Um mundo de caos, de trevas e desordem. As autoridades e os legisladores de Jerusalém, eles estavam a um ponto que eles perderam o rumo e eles se desviaram do seu caminho, se afastaram de Deus. Mas o profeta Sofonias desse livro é usado para lembrá-los de que eles fazem parte de uma história maior. Sofonias, ele clama a todos que busquem ao Senhor. E estes serão os remanescentes fiéis, as pessoas que poderiam ser poupadas, perdoadas pelo Senhor, que se arrependeriam. A grande questão aqui é entender que o Senhor tem uma história maior para cada um de nós, para cada família, para cada casa, para cada pessoa. O Senhor tem uma história maior, assim como Ele tem e tinha com Jerusalém. Mas acontece que quando nós decidimos tomar o nosso próprio caminho, assim como a Jerusalém fez, até as pessoas que deveriam ficar ao nosso lado, que deveriam ser os nossos irmãos, se tornam inimigos, porque aquilo não é o caminho de Deus, porque aquele não é o melhor passo a ser seguido. Esses passos, essas decisões foram tomadas por nós, decididas por nós, e o ser humano não é capaz de ver o que é melhor para si mesmo, porque ele não consegue enxergar lá na frente. Mas Deus, que tem um propósito e um plano para a sua e para a minha vida, consegue traçar uma rota de perfeita condução. Que possamos tomar cuidado, porque Jerusalém estava tão corrupta que Deus nem sequer reconhecia o seu próprio povo. Ainda assim, Deus vem com a sua indignação sobre a nação, mas o seu propósito não é a destruição total, e sim a purificação das nações. Esse fogo ardente, esse julgamento divino vem para uma purificação do povo, porque Deus ainda assim tem misericórdia do seu povo. Deus iria curar aquele povo, iria transformar aquelas nações rebeldes em uma família unificada, ou seja, que era o propósito de Deus desde o início. O Senhor tem uma história para a nossa vida, mas quando nós desviamos do caminho dele,
A gente só atrasa essa história, a gente só atrasa de viver essa história, sabe? Esse povo aqui poderia estar unido há muito tempo antes, sem as guerras, mas eles tomaram rumos diferentes e decidiram não seguir os caminhos de Deus. A mesma coisa é a nossa história, é a nossa vida. Não atrase o que Deus tem para você, mas siga em frente. E se isso aconteceu e se você está nessa situação, lembre-se que assim como Deus é misericordioso, assim como Ele veio purificando a Jerusalém, Ele também pode te perdoar, pode te renovar e pode te purificar. Deus não quer te destruir, Ele só quer destruir o seu pecado. E jamais o Senhor iria destruir a sua criatura, porque Ele nos ama. E através dessa purificação, os lábios dessas nações seriam transformados para que eles pudessem juntos clamar ao Senhor. Assim diz Sofonias 3:9. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. Deus promete aqui união. E Ele não quer que a gente viva entre inimigos, Ele quer que a gente viva entre união, todos dedicados a adorar um só Deus. E esse livro de Sofonias conclui com a restauração de Deus para aquela nação. Deus quer não só restaurar essa nação de Jerusalém e os povos ao redor, Ele quer restaurar a sua vida também, através da justiça dele e do seu amor. A justiça que traz uma paixão para resgatar o mundo no mal, o mundo humano de violência, de maldade, para o amor, para criar um mundo onde todos possam florescer em segurança e em paz. Deus promete uma nova união entre esse povo que estava em guerra e juntos eles iriam adorar ao Senhor. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Juntos, em paz, nós adoraremos ao Senhor. Sem guerra, sem desordem, sem caos e sem trevas. Deus tem um caminho para nós e esse é o melhor caminho a seguir. Acredite e nunca se esqueça que sempre nós podemos nos arrepender e ser perdoados pelo Senhor. Que você possa viver a grande história que o Senhor tem para a sua vida. Amém. Que Deus te abençoe.